Olá, boa tarde. Eu sou o Duda Teixeira, sou jornalista aqui da revista Cruzoé. Você que é assinante da revista provavelmente já conhece um pouco o meu trabalho. Publiquei várias matérias na nossa edição semanal. Também tenho publicado bastante coisa na seção diário da revista, que são notas mais curtas. Se você ainda não é assinante, recomendo que assine aqui embaixo. Tem um botão para você poder assinar a revista. Começa agora são exatamente 4 horas aqui no nosso estúdio aqui em São Paulo e vamos fazer uma live, né, uma palavrinha em inglês, mas é um bate-papo ao vivo onde vou poder responder várias perguntas que vocês mandaram aí desde sexta-feira e que ainda podem mandar, a gente ainda vai estar recebendo, eu vou estar lendo as questões aqui online ao vivo, tá? Já foram 256 perguntas, li todas elas, fiz a minha lição de casa, organizei por temas e até confesso que algumas coisas que eu fui estudar melhor, né? O jornalista, a gente não é o especialista em tudo, a gente sabe onde conseguir informação e com quem conseguir, né? Então consegui coisas legais, aliás, acabei de publicar de novo na seção diário aqui da Cruzoé uma nota sobre como que é uma aula de matemática na Venezuela, recomendo a leitura. Bom, vamos tocar o barco aqui, né? Também recomendo que vocês leiam, a gente publicou no final de semana uma entrevista com o Juan Guaidó, presidente interino da Venezuela, né? O Guaidó respondeu 14 perguntas, foi uma entrevista por escrito, mas acho que está super bem, ele faz uma boa análise de toda a situação da Venezuela. Isso foi publicado também na seção diário no sábado aqui da Cruzoé, certo? Bom, de todas essas 250 questões, uma que me chamou a atenção foi a do Emerson. E o Emerson pergunta, é verdade que na Venezuela o valor do Uber é cobrado em dólar e a conversão é feita no fim da viagem, porque entre a chamada e o destino final, a viagem inflacionou pelo menos 10%? Emerson, a pergunta é ótima. Percebi que você já está meio desconfiado com a história e é para estar mesmo, né? Aí uma inflação esse ano aí de 12 milhões por cento, a gente já pensa um monte de coisa. Mas, enfim, não existe Uber na Venezuela, tá? Não existe táxi na Venezuela. Eu fiquei lá, eu passei lá 6 dias no final de janeiro e me locomovendo no carro de um amigo meu ou então de um motorista que antes trabalhava para um hotel, né? Por que não existe táxi na Venezuela? O primeiro é que o dinheiro não vale mais nada. Então, você para pagar uma viagem de táxi, você não tem dinheiro na mão, dinheiro vivo para pagar o taxista, né? A outra coisa é um problema com os carros mesmos, porque os carros estão quebrando e não tem peça de reposição. Então, o carro dá algum problema, ele já é encostado, fica estacionado e não sai mais de casa. Quem trabalha, taxista, por exemplo, que trabalha com carro, já foi procurar outro meio de vida, tá? Então, a história não é verdadeira. Agora, sim, a gente vê a inflação acontecendo o tempo inteiro, né? Então, estou no hotel, entra uma funcionária para mudar, enquanto eu estou lá no quarto, a folha com o preço dos serviços do hotel, por exemplo, né? O preço da banana muda toda semana, né? Inflação, no caso de mensalidade de escola particular, a cada 2 meses muda o valor, né? Então, assim, realmente é uma coisa que a gente não está acostumado aqui. Em janeiro, a inflação da Venezuela foi de 276%. Então, um café que custava 500 bolívares na virada do ano, no final de janeiro já estava custando 1.800. Então, de 500 vai para quase 2.000. É um absurdo em um mês, né? Bom, também recebi muitas perguntas aqui do pessoal querendo saber um pouco do meu trabalho lá como jornalista, né? O André Nascimento perguntou, você foi intimidado ou constrangido de alguma forma por autoridades venezuelanas ligadas a Maduro? O ambiente é hostil para jornalistas? O Marcos Lira perguntou, você foi intimado pela polícia de Nicolás Maduro?
Se sim, sentiu que corria risco de vida e como foi esse momento? Vou responder isso aqui só lembrando que vocês podem mandar perguntas agora que eu estou acompanhando aqui, tudo bem? Bom, eu fiquei lá, a semana que eu fiquei, foram presos 12 jornalistas, sendo 4 venezuelanos, que eu me lembro eram 2 chilenos, 2 franceses, um colombiano, um brasileiro. Eu não cheguei a passar nenhum momento. Eu vou contar para vocês que eu tive um momento em que realmente eu fiquei assustado, né? A Venezuela tem um serviço que chama SEBIN, eu falo serviço, mas é como se fosse o DOPS aqui na época da ditadura. É o pessoal da polícia política que faz os interrogatórios, faz as torturas, e que tem 2 prédios na Venezuela, em Caracas, um é o Helicoide e o outro que é um prédio cinza, bem no centro, feio, e o porão é conhecido como a tumba. E o SEBIN é muito conhecido porque é um dos 2 órgãos que promovem a tortura na Venezuela. Eu estava no restaurante do hotel e estava subindo para o meu quarto, esperando o elevador, de repente abre a porta do elevador e me saem 2 caras do SEBIN, fardados, escrito assim SEBIN, no uniforme e tudo mais, com bota, na minha direção e com um papel na mão. E eu morri de medo, porque eu falei assim, puxa, agora é a minha vez. E dentro do elevador, a sorte, que tinham mais 3 homens de terno, e um deles segura a porta do elevador e fala, olha, na verdade a gente não vai aqui, não é esse andar, é no 13 que a gente vai, no 13º. E aí eu fiquei aliviado, falei assim, puxa, não é comigo. Agora, provavelmente, aí é uma dedução que eu faço, eles estavam lá procurando um jornalista, né? Digo isso também porque no hotel que eu fiquei, que é o Gran Meliá Caracas, que é um hotel que teoricamente de 5 estrelas na capital, né? Mas quem vive lá são oficiais do governo, russos, é um hotel que tem muito russo, a Rússia tem dado muito apoio para o Maduro, principalmente nessa questão de policial e de inteligência e tudo mais, e jornalista, sendo que jornalista, o que eu contei era mais ou menos uma meia dúzia, né? Que a gente via mas ali na hora do jantar, do café da manhã e tudo mais. Então, acho que provavelmente foi, infelizmente, aí algum deles, também teve um turco que estava no hotel e que foi detido e tudo mais, né? Também para qualquer jornalista que entra na Venezuela, sempre dá um pouco de medo na imigração, porque a Venezuela exige que o jornalista tenha um visto, que tenha um registro, né? Mas é muito complicado você chegar na imigração, no aeroporto e dizer, olha, eu sou jornalista, vim fazer uma matéria, né? Tem muitos casos de jornalistas que foram deportados imediatamente, quer dizer, você não consegue fazer o seu trabalho. Fazer esse visto também, muitas vezes é uma maneira de você simplesmente só entregar informações sobre você, né? Então, a maior parte dos jornalistas, e é o meu caso, a gente não se registra, né, sabendo que tem um problema aí que você não pode fazer uma entrevista com algum oficial do governo, né? Você acaba se expondo demais, exatamente porque você não tem esse visto, né? Então, foi a opção que eu tomei e felizmente deu certo, né? Jorge Davi dos Santos perguntou como foi a minha segurança e se foi preciso contratar proteção. Eu não contratei proteção dessa vez. Tem jornalistas que contratam escolta, né? São policiais que fazem um trabalho extra, enfim, eles conhecem o terreno e podem ajudar, né? Infelizmente, essa situação é um pouco da Venezuela mesmo, de você precisar contratar uma escolta, né? Como se estivesse realmente indo para um país de guerra, né? O Eric perguntou, muito se fala sobre a presença de Cuba na Venezuela através do seu serviço secreto. Você conseguiu apurar algo nesse sentido? Continuo contando a história do elevador, o pessoal do SEBIN então volta para o elevador e eu vou para uma área de computadores onde eu podia trabalhar dentro do hotel e nesse dia eu tinha acabado de publicar uma nota na seção diário aqui da revista Cruzoé e que o título era O Assad Tropical
77 menores nos calabouços da Venezuela. Então, assim, realmente eu sabia que eu tinha ido um pouco além e estava um pouco realmente com medo. E nesse mesmo dia acontece eu estou nesse lugar que é um business center dentro do hotel, mas assim, eu trabalhei todos esses dias sozinho nesse lugar. E chegam 2 cubanos e se sentam atrás de mim. 2 cubanos com roupas meio assim como se fossem turistas. Obviamente, na hora eu fechei o notebook e fui embora, né? Mas assim, os cubanos eles trabalham muito nessa área de inteligência, de vigilância. Os cubanos são mestres nisso, né? Cuba tem os comitês de defesa da revolução, que eles estão vigiando cada quarteirão, né? Cada quadra em Cuba tem o seu setor de vigilância e tudo mais. Mas eles também eles fazem interrogatórios, então tem muitos venezuelanos que relatam isso, né? Olha, eu fui preso, fui levado para uma sala e fui interrogado por um cubano. Ou então processo, coisa legal e tudo mais, muitas vezes eles veem que o processo volta com anotações se referindo não à lei venezuelana, mas à lei cubana. Então também eles estão nos cartórios, né? E estão nas Forças Armadas, tem muitos generais cubanos lá, né? Eu comentei de como é a aula de matemática na Venezuela, né? Eu recebi várias perguntas perguntando de como é o ensino. Uma veio de Massal, que perguntou como estão funcionando as escolas, especialmente as universidades. As crianças conseguem ter aulas? Imagino que muitos já não conseguem frequentar as escolas. E o Mário também perguntou, como é o ensino na Venezuela? É só público? É simples conseguir vaga? Existe doutrinamento político em sala de aula? Tem vários relatos, professores falaram para mim de crianças dormindo em sala de aula e falam o que está acontecendo? Eu estou dormindo porque eu estou com fome, né? Eu estou sem comer. Doutrinamento político, é claro, recomendo esse post sobre a aula de matemática na Venezuela, principalmente, isso está no setor de educação pública, né? E é completamente uma lição de matemática sobre um retângulo, um sólido retangular, fala da caixa de leite para depois falar que em 2007 a produção de leite estava caindo, em 2008 a empresa de leite foi nacionalizada e aumentou a produção em 1.658%. Defesa dos militares, muito claramente, e é totalmente ideologizado, né? O que mais? Na universidade particular, né, que eu conheci, essa situação calamitosa da mensalidade subir a cada 2 meses e já é uma mensalidade que os alunos não conseguem pagar, né? Então, tem algumas instituições que existem também em outros países do mundo e esses outros países que acabam subsidiando o curso desses estudantes venezuelanos, né? E eu estive na Universidade Central da Venezuela, que fica em Caracas e que é um campus belíssimo. Conheço os campos aqui das universidades brasileiras, mas é uma coisa lá realmente assim que chama muita atenção, a biblioteca é maravilhosa e tudo mais. E as universidades já tiveram, acho que foi o caso da UCV, mais de 1.000 professores que deixaram o país, né? Então tem muitas classes que não tem mais professor, porque os professores estão indo embora. Um professor ganha mais ou menos $10 por mês, então é muito fácil um professor universitário com uma boa formação ter um convite em algum outro país, né? Eu também já escutei que tem as universidades que são muito ligadas ao governo, né? Que tem diretores de instituições que não dão os certificados para os professores, porque eles precisam de um documento para poder dar aula em outros países. Então, se ele não dá o certificado, é uma maneira de tentar segurar o professor. Mas é uma situação, realmente, principalmente o curso de Direito da UCV está sofrendo muito com isso e
muitos jovens deixaram o país, né? Então, uma aluna mostrou para mim ali o movimento nos corredores da universidade e falou, olha, há 10 anos atrás tinha 3 vezes mais gente aqui, porque quer dizer, não só os professores estão deixando o país, mas muitos jovens também em busca de outras melhores oportunidades, né? Bom, a Maria fez uma pergunta sobre fome, né? A fome dos venezuelanos é real? E o Francisco pergunta, qual estratégia os venezuelanos estão lidando com a inflação para garantir o necessário para a sua subsistência? A fome é super real. É muito fácil ver, por exemplo, os venezuelanos mexendo no lixo em busca de comida. É claro que essa é uma situação que a gente também vê aqui no Brasil, né? Eu moro em São Paulo, a gente vê isso, mas é diferente quando você olha essa cena. A impressão que dá é que quem está mexendo no lixo na Venezuela é pai de família, é gente que não era morador de rua e que lá eles chamam de panas. Tem até um nome para isso, que é o pan de cada dia. É o cara que está buscando comida porque está realmente desesperado de fome. Eu viajei para lá, conversei com esse amigo e falei assim, olha, você gostaria que eu levasse... É a mesma coisa que acontece em Cuba, né? Que eu levasse alguma coisa aí para você, para te ajudar e tal. E ele falou, olha, me traga latas de atum. Então eu passei no supermercado, enchi a minha mala de latas de atum e levei para ele. E é uma pessoa que tem um bom cargo, né, lá e tudo mais. E uma história que eu acho que também chama atenção e que a gente publicou numa matéria, na última matéria que saiu na revista Cruzoé, onde eu falo muito de como é a vida na Venecuba, né, essa mistura de Venezuela com Cuba. E eu entrevistei uma farmacêutica, que é a Mari Rodrigues, que eu encontrei numa loja de açougue dentro de um mercado, pichinchando o preço dos restos de presunto que sobra depois que você faz o corte, né? No final ela não comprou o que ela estava querendo, mas assim, o preço da carne sobe muito e o salário das pessoas não. Então cada vez as pessoas conseguem comprar menos. Falei até com um dono de um açougue lá, ele falou, olha, eu perdi 70% da minha clientela e hoje basicamente só vende carne para a embaixada. Outra coisa interessante da venda de carne é que os restos de carne, que muitas vezes eram jogados fora, à medida que a situação foi piorando, eles começaram a ser doados, né? A população começou a passar nos açougues para pegar esses restos de comida e fazer sopa principalmente. E agora isso é uma coisa que está sendo vendida, né? Quer dizer, a situação está tão calamitosa que até isso agora virou comércio. Bom, recebi várias perguntas aí, acabou de chegar uma, aliás, sobre a questão mais ideológica e em relação à esquerda brasileira, né? O João acabou de mandar uma, Duda, gostaria que você fizesse uma análise a respeito do apoio incondicional da esquerda brasileira em relação ao regime da Venezuela. Na sua opinião, quais as consequências que virão daí? Tem outras perguntas também nessa linha. O Martim Kunze já tinha mandado uma. Nota um extremo cuidado em conectar Hugo Chávez, em relacionar o desastre do modelo bolivariano ao Maduro e não ao Hugo Chávez, né? Mesmo venezuelanos que condenam o atual regime concentram as críticas no Maduro. Isso é fato? Faz sentido? Bom, vou juntar as questões, mas aqui no Brasil a gente vê isso acontecer, né? Existe um apoio do PT ao regime venezuelano. Nessas 6 viagens que eu fiz para a Venezuela, encontrei muita gente do PT em Caracas. Aliás, eu cheguei a cobrir um fórum de São Paulo em Caracas e o PT, obviamente, teve muito interesse nisso, até pelos negócios que foram feitos dessa relação Brasil-Venezuela, né?
negócios que envolveram a Odebrecht, OAS, João Santana, né, os marqueteiros do partido, e que beneficiaram aí políticos dos dois lados, né? A população realmente saiu perdendo. Então, esse apoio da esquerda, ele é um apoio econômico de um lado, mas também é um apoio ideológico, né? Quando a gente olha a situação, é muito claro, né, para quem se informa e vê o que está acontecendo, que os direitos humanos estão sendo atropelados na Venezuela e que é um descalabro, um absurdo o que está acontecendo lá. Mas para muita gente que está aqui, isso pode até ser um custo necessário se for um objetivo maior, que, né, realmente assim, há frações, eu não sei que tamanho que são, grupos da esquerda brasileira que gostariam realmente de ter replicado o modelo venezuelano aqui no Brasil, né? Isso não chegou a acontecer, né, mas foi quase, né? E agora, enfim, é óbvio que chegou até uma pergunta aqui, né, do Ricardo. Como foi visto pela oposição na Venezuela a visita de Gleisi Hoffmann? A Gleisi foi na posse do Maduro, dia 10 de janeiro, e é óbvio que existe essa proximidade entre o PT e o chavismo. A Gleisi não é uma figura conhecida, né, mas isso foi noticiado lá, não vou dizer que teve muita cobertura, mas assim, o partido do Lula está vindo para a posse do Maduro. Lembrando que só quem foi para a posse do Maduro foram os ditadores da Nicarágua, Daniel Ortega, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Evo Morales, presidente da Bolívia e só, né? Quer dizer, o Maduro realmente está muito isolado no plano internacional. Então, a pergunta do Reinaldo: os venezuelanos sabem que chavismo, madurismo, bolivarianismo, socialismo democrático são eufemismos para esconder que o regime a eles imposto é o medíocre comunismo marxista? Então, Reinaldo, esses termos todos, os venezuelanos conhecem assim, chavismo, bolivarianismo, né, comunismo, muito claro. E uma coisa que aconteceu lá, realmente assim, a destruição que o Maduro provocou dentro da Venezuela foi de tal forma que tudo foi... É muito difícil encontrar hoje um venezuelano que te diga que votou no Hugo Chávez, né? Quer dizer, não existe essa coisa que os brasileiros às vezes têm, mas com Chávez ainda estava bom, Maduro que estragou tudo. Para o venezuelano é uma coisa só, né? Quer dizer, eles sabem que o que o Maduro fez, e isso é fato, o Maduro ele só aumentou a velocidade e aumentou a repressão, mas era a mesma ideologia, os mesmos princípios, tudo que foi aplicado com o Maduro, o Chávez já aplicava antes. Então, é até curioso, a gente não, tem pouca propaganda oficial hoje em Caracas, e você também quase não vê a cara do Chávez, o nome do Chávez, é um pouco como se tudo já fosse, acabasse meio que sendo negligenciado, né? Quer dizer, destruído por eles, né? Essa ideologia toda, como um todo, foi para escanteio. Fábio Lobo fez uma pergunta: já há um entendimento por parte da classe média venezuelana da necessidade de uma economia liberal? Ou ainda podemos ver um novo governo socialista com uma nova roupagem? Olha, Fábio, aí a minha impressão é que o Partido Voluntário Popular do Juan Guaidó é um partido de esquerda da Internacional Socialista, né? E assim como a maior parte da oposição venezuelana é de esquerda, né? Centro-esquerda. Então, assim, esse discurso muito liberal, né, como a gente tem no Brasil e tem em outros países, eu conheço uma pessoa que fala mais, né, nessa linha, que é a Maria Corina Machado, que já foi entrevistada. Eu entrevistei ela já várias vezes aqui para a revista Cruzoé. De novo, recomendo assinar aqui embaixo para poder ler
tudo isso que ela já falou para a gente, que a Maria Corina é uma pessoa muito esperta e batalhadora e corre atrás, né, muito forte, mas não é um discurso que está... acho que a preocupação dos venezuelanos é muito mais dizer hoje que eles precisam ter uma iniciativa privada, né, que é importante ter uma empresa privada. Só abrindo parênteses, a Venezuela tem 576 estatais, 4 vezes mais do que o Brasil. E todo um discurso martelado de que só o governo, só as estatais é que funcionam e que dão certo. E aí eu acho que precisa evoluir ainda um pouco para chegar numa plataforma mais liberal de pedir, por exemplo, redução de impostos e tudo mais, né? A minha impressão, né, até o partido da Maria Corina Machado, que é o Vente Venezuela, é um partido muito ligado à pessoa dela, né? E é o partido, a embaixadora da Venezuela no Brasil vai ser a Maria Tereza Bellandria, que é desse partido, tá? O Ricardo fez uma pergunta, é a questão da Gleisi Hoffmann. Deixa eu ver mais. Tá. Bom, também recebi várias perguntas sobre a questão da economia e do petróleo, né? A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, se não a maior. O Sérgio perguntou, a Venezuela tem uma grande reserva de petróleo, por esse motivo ninguém quer interferir? Principalmente os Estados Unidos, você não acha isso? O Denis Ascioli perguntou, os Estados Unidos compram mais ou menos quase todo o petróleo venezuelano, por que não cancela e o Maduro cai de vez? E o Reinaldo Polito, a Venezuela perguntou, a Venezuela não soube aproveitar o dinheiro que ganhou com o petróleo. Optaram por importar tudo a investir em um parque industrial. Se o preço do petróleo tivesse se mantido, eles estariam na mesma? Vou começar pelo final, a pergunta do Reinaldo. Quer dizer, o petróleo já chegou realmente a estar mais de $100 na época do Chávez, depois caiu para 40, não tenho a informação última. Mas acho que aí, Reinaldo, vale olhar assim, a produção de barris. A Venezuela já produziu 3 milhões de barris por dia. Tá? Esse ano está mais ou menos em 1 milhão e tem uma expectativa de que caia para 500 mil barris por dia. Ou seja, a produção de petróleo da Venezuela caiu para 1/6 do que foi, né? Deve cair 1/6. Então, mesmo que o preço do barril tivesse dobrado, o impacto da destruição da base produtiva de tudo na Venezuela não teria compensado isso, né? Realmente assim, a questão que o Denis levantou, os Estados Unidos faz 2 semanas realmente bloqueou os ativos da PDVSA, a estatal petroleira venezuelana nos Estados Unidos, e está impedindo a PDVSA de receber as receitas, né? E os Estados Unidos respondiam por 84% de todas as receitas da PDVSA. Então, isso vai ser um grande baque no governo de Maduro. Deve realmente ser mais um fator que pode levar à queda aí do Maduro. E até a Venezuela pode ficar até sem gasolina, né? Porque a Venezuela depende muito de importar, né? Importa não só alimentos, né? Hoje o trigo que chega nas padarias da Venezuela são da Rússia. As caixas de papelão que chegam com cesta básica para a população trazem creme de leite dos Emirados Árabes. Então a Venezuela deixou de produzir essas coisas todas desde o governo Chávez e hoje é obrigada a importar. Mas não só precisa importar comida, como precisa importar solvente. O petróleo da Venezuela ele é muito pesado, então você precisa diluir ele para você ter a gasolina. Então a Venezuela vai ficar sem gasolina, porque ela não vai conseguir diluir esse petróleo que eles produzem, né? A Venezuela também importa gasolina, é mais uma questão. Então, assim, sem esse dinheiro da venda do petróleo, eles não vão conseguir importar, e isso realmente vai ser
um baque forte para o Maduro. Diego fez uma pergunta sobre como está a situação dos hospitais. Eu conversei, é uma questão que eu tenho acompanhado já de bastante tempo, mas conto para vocês de uma das personagens que foram entrevistadas para a matéria que saiu, a Ellen Hernandes, saiu na última edição da Cruzoé. De novo, assine aqui se você ainda não assinou para poder ler. E ela contou de uma história que o pai dela teve uma crise de hipertensão e ela levou esse pai para o hospital universitário da Universidade Central da Venezuela, que era uma referência de atendimento de saúde. E ela contou que foi atendida por uma médica de 25 anos, que estava sem dormir já há muito tempo, precisando tomar conta do hospital inteiro, com dois enfermeiros, e para atender 50 pessoas. Ela disse que a médica só tinha 5 comprimidos para baixar, cuidar da hipertensão do pai dela, que era um sublingual, mas assim, não tinha um cardiologista para atender eles. Foi uma clínica geral, que no hospital inteiro só tinha um banheiro funcionando, dentro desse banheiro só tinha uma privada, não tinha água e que a médica precisou dar receita num papel que ela rasgou de uma caixa. Ela rasgou um pedaço de uma caixa, escreveu a receita e carimbou. Então, assim, é uma situação horrível, né? Também, de novo, na matéria que a gente publicou, quem é assinante já viu assim, a situação das clínicas de diálise, né? Quer dizer, falta água, falta luz. Então, tem muitos pacientes de clínica de diálise que estão se revoltando, indo para a rua, para evitar essa situação que realmente, assim, a diálise você não pode ficar pulando sessão e tudo mais, porque é uma questão extremamente delicada, né? Éder Coelho acabou de mandar uma pergunta sobre turismo na Venezuela. Como a crise está afetando o turismo no litoral venezuelano? É seguro viajar para as praias venezuelanas durante essa crise? Éder Coelho, não faça isso. Eu tive uma outra pergunta também sobre turismo, do Bruno. Boa tarde, há mais de uma década estive em Caracas e Isla Margarita. Praias lindas, hotéis com infraestrutura, entre outras experiências. Como está o turismo? Bom, o turismo acabou, não existe mais. A questão da violência está extremamente complicada em Caracas, né? Quer dizer, a população sofre não só da repressão estatal oficial, dos militares ou dos coletivos, né? Das milícias, mas o dia a dia. E a gente escuta relatos o tempo inteiro de gente que foi assaltada, de gente que foi morta. Então, não vá para a Venezuela turismo. E até conversei com muita gente que foi para lá na década de 90, que eu não sei quando ele foi, aqui o Bruno, mas diziam de um país que era muito mais rico que o Brasil, e escutei gente falando que a Venezuela já foi mais rica até que os Estados Unidos, né? Mas hoje, eu contei a história de quem estava no meu hotel, no Gran Meliá, Caracas, e era isso, jornalistas russos e oficiais militares. E conversei com outros jornalistas também que foram para lá, na mesma época que eu fui, e eles me contaram que estavam praticamente sozinhos, né, nos hotéis, né? Os hotéis já não tem mais buffet, né? Tudo é à la carte, e quando você chega num restaurante, por exemplo, para pedir alguma coisa, as pessoas... É a mesma coisa que acontece em Cuba. Você pergunta, o que você tem, né? Então você chega num restaurante e pergunta, o que você tem? E ele fala, olha, eu tenho sanduíche de frango. Então você fala, puxa, é o que eu queria um sanduíche de frango, né? Mas assim, não tem opção, em muitos lugares o garçom nem te traz o cardápio, ele já vem conversar com você, né? Bom, também a questão da ajuda humanitária, né? Os Estados Unidos e outros países,
Puerto Rico também estão mandando muito remédio, muita comida para a cidade de Cúcuta. Cúcuta é uma cidade que é fronteiriça com San Antônio de Táchira, na Venezuela, e uma preocupação muito grande com o que vai acontecer com esses alimentos, né? Uma vez que o Juan Guaidó, que é o presidente interino, diz que ele quer receber isso, que ele quer ajudar a população. O Guaidó ele foi muito incisivo na entrevista que ele deu para a gente aqui na Cruzoé. Eu perguntei para ele, puxa, se os militares venezuelanos não deixarem essa ajuda entrar, o que vai acontecer com essa comida? E ele fala, não, a ajuda humanitária vai chegar aos venezuelanos. O que tem acontecido até agora é que essa comida e esses medicamentos estão em Cúcuta, né? Então existem muitos venezuelanos que foram para a Colômbia ou que moram perto da Colômbia e podem ir até lá e comer e obter esses remédios e tudo mais. Então, de certa forma, essa ajuda já está acontecendo. Mas existe um temor que se imaginou que para conseguir dar essa ajuda aos venezuelanos que poderia ter algum atrito militar, né? Quer dizer, soldados americanos indo lá e enfrentando os venezuelanos para conseguir dar comida e tudo mais. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Os americanos vão testar a resistência dos militares venezuelanos forçando a entrada via Colômbia ou pelo Caribe de carregamentos humanitários de víveres e tudo mais? O Walter Antônio, como receber a ajuda humanitária oferecida à Venezuela? Quer dizer, mas o que aconteceu até agora realmente é de um certo cuidado aí, né? Quer dizer, os Estados Unidos, os colombianos não querem ter um enfrentamento de forma alguma, né? Tudo está sendo feito do jeito mais pacífico possível, né? A Cleide perguntou, como fazer para essa ajuda humanitária chegar ao povo venezuelano sem uma guerra civil? Quer dizer, realmente existe uma preocupação aí, porque realmente os militares fazem muito da logística de alimentos, de remédio, e dentro da Venezuela os militares realmente estão bloqueando as pontes, né, e tudo mais. A Deilson perguntou, existe uma possibilidade real de uma guerra civil na Venezuela? Aí, só acho que um ponto é lembrar o conceito de guerra civil. Guerra civil acontece quando você tem dois grupos ou mais dentro de um país, grupos armados lutando entre si. Então, uma guerra civil na Venezuela, do meu ponto de vista, não é possível, porque, embora, tudo bem, a delinquência, existe muita arma na Venezuela, quem está organizado, treinado para realmente ir para um enfrentamento são as forças leais ao Maduro. A oposição não está armada, preparada para ir lá e ter de fato uma guerra civil. O que pode acontecer, e que é o que já está acontecendo, é um massacre, né? Quando acontece uma manifestação, essas manifestações que aconteceram o Juan Guaidó se declarou presidente interino no dia 23 de janeiro. Desde o dia 21 foram mais de 40 mortos. Essas mortes não são resultado de uma guerra civil. Todos eles são da oposição ou gente que estava... hoje, muitos dos protestos contra o regime são de bairros populares. De bairros pobres em vários lugares da Venezuela que estão se revoltando por falta de comida, falta de água, falta de luz e pela repressão, né? E muitos jovens. Eu recebi uma pergunta do Marcelo. Duda, quais seriam as ambições da população jovem do país? O que eles almejam se tornar? Em um país dividido, o que eles querem se tornar num país dividido como a Venezuela? A questão dos jovens são principalmente os jovens que estão indo para a rua nos bairros pobres, né?
E isso porque o jovem ele faz uma conta de que ele está vendo que ele não vai ter futuro algum com o Maduro no poder, e o jovem é mais propenso a assumir riscos, né? Então ele sabe que ele ainda tem muito futuro, então ele está mais disposto a sair e se arriscar. Então, muitos dos que foram mortos e dos que são presos, até os 70... Bom, aconteceram agora 77 menores presos nos calabouços da Venezuela, a ideia do regime é realmente dar um exemplo. Então, eles estão preocupados com esses jovens que estão indo para as ruas e eles estão prendendo e torturando esses jovens de 13 anos para cima, como uma maneira de tentar coibir e evitar que outros também saiam às ruas, né? Então, o jovem é a maior parte dos refugiados, dos que foram para outros países, são jovens também, né? Também eles entendem que eles têm mais essa disposição já que não tem um futuro na Venezuela, buscar o futuro em outro país. Eu recebi também muitas perguntas falando da questão do Brasil, né? Eu já falei da questão da Gleisi Hoffmann. Aqui tem uma do Marcos Lira. Olá, Duda. É muito lamentável a situação do povo venezuelano. Quando esteve lá, você observou se os venezuelanos esperam por uma intervenção militar do governo Bolsonaro? O Paulo perguntou, como os venezuelanos estão vendo o Brasil nesse contexto da crise do país deles? Eu acho que muita gente que eu conversei lá não estão esperando uma intervenção militar de país algum, né? Muito do grande apoio que o Juan Guaidó recebeu é porque ele está oferecendo uma saída pacífica e constitucional para a crise venezuelana. Agora, de fato, a chegada de Bolsonaro foi um alívio para muitos venezuelanos, né? E como disse o Juan Guaidó aqui na entrevista que ele deu aqui para a revista Cruzoé, de novo, se você não é assinante, recomendo que assine aqui embaixo. Ele fala claramente, quer dizer, com o Jair Bolsonaro, o chavismo deixou de ter um aliado incondicional no Brasil. E uma coisa até que o Juan Guaidó fala é tentar imaginar qual que seria a postura hoje da China e da Rússia se o Brasil continuasse apoiando o ditador Maduro. Fala isso porque a Rússia já deu algumas evidências e declarações de que é uma saída, uma solução para o que está acontecendo, né? Até muitas vezes apoiando o diálogo, né? O Marcos acabou de perguntar como o Bolsonaro é visto lá. É uma maneira realmente favorável. De novo, não esperam uma intervenção militar, mas assim, o fato de ter deixado de ter saído do PT e acabar com esse apoio à Venezuela e de ser uma potência regional que pode até interferir, influenciar a postura de China e Rússia, eles veem claramente como uma coisa positiva. Recebi também perguntas sobre Cuba. Eu citei aqui a questão do pessoal que faz a vigilância, né, a inteligência. Os cubanos têm um know-how impressionante sobre isso, né, como controlar as pessoas. O Marcos Dutra pergunta quantos agentes cubanos continuam atuando na Venezuela. E a Carolina pergunta se há alguma estimativa do número de militares cubanos nas Forças Armadas venezuelanas. Bom, aí vi várias estimativas, mas de novo estou com o Juan Guaidó, que falou de dezenas de milhares, né? Então é um número um pouco vago, mas é por aí, tá? O Paulo perguntou qual o interesse, eu comentei agora da Rússia, qual o interesse da Rússia e da China em manter a ditadura de Maduro e quanto está envolvido nisso? E o Elcio perguntou qual a possibilidade de termos na Venezuela uma reedição da Guerra Fria e, portanto,
um conflito indireto entre Estados Unidos e Rússia. Bom, existe uma reedição da Guerra Fria na cabeça do Vladimir Putin, presidente da Rússia, né? O Putin, ele vê, é uma pessoa que sofreu muito com o fim da União Soviética e tem uma nostalgia desse passado soviético em que a Rússia realmente tinha um papel, uma influência grande no mundo. Então, para o Putin, o interesse é, primeiro, espizinhar os Estados Unidos, então ele consegue aumentar a influência dele. A Rússia não tem uma economia ou exporta produtos aqui para a América Latina, que realmente tem um interesse econômico muito grande. Mas a Rússia, aqui ali no Caribe, na Venezuela, e quando eles têm uma presença ali, eles conseguem incomodar os Estados Unidos, né? A Rússia está tentando projetar poder, foram mais de 27 países que eles chegaram a interferir em processos eleitorais e tudo mais. Então isso é uma coisa. A outra coisa é que realmente a Rússia vendeu muita arma para a Venezuela. E a Venezuela era o principal comprador das armas russas aqui na América Latina. Agora, a Venezuela já não está mais pagando isso, né? A Venezuela não tem mais dinheiro para honrar compromisso algum. A China fez vários acordos com a Venezuela e hoje muito do que se exporta de petróleo venezuelano para a China não entra dinheiro algum, né? É simplesmente uma maneira de pagar a dívida que eles já contraíram. Então, o interesse da China, no caso, aí é muito mais em relação a recursos, de ter uma fonte de recursos minerais e tudo mais, do que definitivamente uma coisa política, né? De ideologia e tudo mais. Vou tocar num ponto que é o apoio popular, né? Eu perdi essas cenas, mas muita gente viu aí, muita gente assinando um manifesto, um abaixo-assinado pró-Maduro. Eu confesso que eu perdi essas cenas, mas a Heloísa Guzmão pergunta: por que a população apoia Maduro se estão morrendo de fome e doentes? O Carlos perguntou: foi possível identificar se a maior parte da população ainda defende o regime de Maduro? Maurício perguntou: gostaria de saber como a sociedade está dividida em relação a Maduro. Qual a porcentagem que apoia o presidente e qual que apoia o Juan Guaidó? Bom, o apoio do Guaidó, em todas as pesquisas que eu vi, chega a mais de 80%. Tá? O Maduro até estava agora com uma proposta, ele chegou a falar: eu vou coletar 10 milhões de assinaturas dos venezuelanos que me apoiam, dizendo que não querem intervenção militar, e vou mandar essas 10 milhões de assinaturas para a Casa Branca. Com o apoio que o Maduro tem, bom, o apoio do Maduro às vezes aparece nas pesquisas aí com 4%, 8%, 10%, é uma coisa muito pequena, né? Uma pesquisa chegou a dizer que estaria em 8%, se você vê a porcentagem o que isso representa da população venezuelana, dá uns 2,5 milhões de pessoas. Então, se o Maduro conseguir a assinatura de todo mundo que apoia ele consegue 1/4 do que ele prometeu mandar lá para a Casa Branca. Para a grande maioria dos venezuelanos, é claro, ele vai conseguir. Só que é claro que vai ter uma super fraude aí, como ele é um especialista em fraudes e as eleições e tudo mais. Então, assim, dizer que o povo venezuelano está dividido e que tem apoio a Maduro, na verdade, é uma grande balela. O venezuelano hoje, em massa, apoia Juan Guaidó. E outra pesquisa dizia que, simplesmente perguntava para os venezuelanos, quem você acha que é o presidente hoje da Venezuela? E 83% dizia Juan Guaidó. E 3,5% somente dizia Nicolás Maduro. Então, o que vocês veem de apoio ao Maduro é tudo fabricado, né? Inclusive, para mim chega muita mensagem, até em áudio, de pessoas que são oficiais do governo,
dizendo que, obrigando as pessoas, dizendo assim, olha, vocês estão na minha lista, se vocês não forem lá assinar o abaixo-assinado, eu vou classificar vocês como oposição, né? É uma mensagem bem clara, mas assim, se você é considerado oposição, você deixa de receber os benefícios que o regime dá, entre eles uma caixa de cesta básica que eles chamam lá de CLAP. O Henrique perguntou, acabou de perguntar, Henrique, existe algum sentimento de culpa pela população por ter imposto esse regime no poder? Existe hoje a consciência de que o socialismo é nocivo ou isso é uma imagem apenas do regime presente? Olha, Henrique, uma coisa interessante que eu percebi lá, eu perguntei para várias pessoas que estavam falando mal do Maduro se eles tinham em algum momento votado no Chávez. E ninguém disse que votou no Chávez. É como se tivesse, acho que ele tem uma ideia ali de mudar o passado, tá? Mas se você sair perguntando em Caracas, se alguém votou no Chávez, é difícil você achar, eles não... o sentimento de culpa, eu acho que eles estão mais querendo esquecer o que fizeram, tá? E a ideia de que o socialismo é nocivo, eu acho que claramente, tá? Como eu disse aqui antes, eles veem claramente que o Maduro é uma continuação do socialismo do século XXI, do Hugo Chávez, e que isso é o que levou o país à situação que está hoje, né? O Rodrigo perguntou se os canais de televisão da Venezuela cobrem a oposição. Eu tive lá, né, e como jornalista eu fiquei buscando fontes de informação para poder falar sobre o que está acontecendo. Eu lembro até que numa das primeiras viagens que eu fiz para a Venezuela, eu saía do hotel onde eu estava, andava algumas quadras, entrava numa banca de jornal, comprava o El Nacional, o El Universal e voltava com o jornal para o hotel, lia tudo para poder documentar o que estava acontecendo. Bom, os jornais impressos não existem mais. Também não posso sair andando pela cidade por causa da violência, né? Eu não podia sequer ir ao shopping do lado do hotel. Mas existem dois canais de televisão que eu identifiquei, um é a Televen e a outra é a Globovision, né? Não são canais que fazem uma crítica ao regime do Nicolás Maduro, tá? Não existe um veículo crítico na televisão. O que eles fazem muitas vezes é cobrir um ato da oposição. Então você consegue minimamente se informar do que está acontecendo. O Paulo fez uma pergunta que é interessante. O que funciona em Caracas? E eu fiquei um tempo pensando nisso. Falei, o que funciona em Caracas? Caracas é uma cidade, o caminho para lá, por exemplo, você vê vários campos queimados, ninguém produz mais nada, não tem plantação. E você vê muito negócio fechado, né? Você anda pela cidade e só vê as portas dos negócios, das lojas fechadas, restaurante que eu já conhecia no passado de ter ido, tal, tudo fechado. Então, o que funciona em Caracas? Eu tenho uma resposta para te dar, que é o mercado negro, tá? Que é o que eles chamam lá de bachaqueu. Então, é muito comum as pessoas receberem pelo WhatsApp preços de várias coisas. Então, assim, olha, eu tenho antibiótico. Um antibiótico custa 18 mil bolívares soberanos. É o preço de um salário mínimo na Venezuela. Papel higiênico, frango. Então, eles recebem listas de produtos com preços. O problema que eles dizem, e aí até lembro que era a mesma situação que acontecia no Chile do Salvador Allende, né? Quando você chegava, atravessava a cidade para comprar aquilo, já não tinha mais, né? Enfim, mas é o que eu posso lembrar de alguma coisa funcionando. Uma questão que muita gente perguntou é a questão dos militares, tá? O Hermes Magnus, acabou de chegar uma sobre militares aqui. Perdi.
mas eu tenho várias. Hermes Magnus perguntou: eu estou fora do Brasil e conheço pessoas que vão para a Venezuela, bom, aqui é uma outra questão, visitar parentes e levam sabonete, creme dental e medicamentos. Eu dei exemplo aqui que eu levei latas de atum, um sabonete custa 10 mil bolívares soberanos, de novo, do salário mínimo de 18 mil bolívares soberanos. Segundo fiquei sabendo, existem regiões controladas por milícias pró-governo, onde a vida é normal, quase um oásis, e lá não falta nada. Você conheceu algum lugar assim? Hermes, não vejo possibilidade de existir uma região na cidade em que se viva um oásis. Isso para mim parece uma utopia na Terra. Não existiria isso em Caracas. O que existe realmente, assim, os militares, os generais, realmente, somente os que estão no topo, né, das patentes superiores, realmente estão sofrendo menos com a situação. Isso porque eles têm um banco para eles têm uma rádio para eles têm uma empresa de agropecuária para eles, e são os militares que fazem a distribuição de alimentos na Venezuela. Então, na hora de distribuir, obviamente, eles acabam priorizando a eles próprios. Então, eles sofrem menos com a fome, com a falta de remédio e tudo mais. Mas, obviamente, a situação hoje é tão calamitosa que eles também acabam sofrendo com isso, né? A Esther perguntou: qual o panorama atual das Forças Armadas? Alguma instabilidade, algum foco rebelde que ainda não se manifestou? Bom, claro que existe instabilidade. Ano passado foram, segundo, isso foi uma coisa que eu vi no jornal espanhol ABC, foram 7 rebeliões que foram debeladas no ano passado. Esse ano teve mais uma num bairro que era um bairro super chavista, que era um bairro de Cotiza, e teve 27 militares presos. Então, hoje, mais ou menos, existem 180 militares presos na Venezuela e que estão sofrendo tortura constantemente. Hoje, os militares são o grupo aí que mais sofre tortura no regime da Venezuela. E existe uma expectativa, né? Aqui o Shotoko Yamamoto perguntou: você acha que alguns militares do Nicolás Maduro estão começando a abandonar o barco? Quer dizer, o que a gente viu aí nos últimos dias, acho que dia sim, dia não, tem um militar com um vídeo na televisão dizendo: olha, eu não reconheço mais o regime de Nicolás Maduro e reconheço o Juan Guaidó e tudo mais. Muitos desses militares já saíram da Venezuela, né? Não estão mais lá, ou é o caso do adido militar na embaixada em Caracas, em Washington, mas são militares mais de patentes intermediárias, né? Quer dizer, para que a coisa realmente mude, é preciso um militar de um posto realmente mais alto para realmente acontecer alguma coisa. José Nunes perguntou: não tem alguém dentro das Forças Armadas para tirar Maduro do poder? E o Luiz perguntou: Maduro efetivamente é o líder ou um fantoche na mão do generalado corrupto? Um dos nomes que aparecem e que poderia ser um militar que faria alguma coisa é o do Vladimir Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa. O Padrino é uma pessoa extremamente poderosa hoje na Venezuela. Foi até citado num tweet do senador republicano Marco Rubio, né? O Rubio fala assim: Padrino, militares como o Padrino Lopes não poderiam fazer alguma coisa? E realmente, assim, já entrevistei especialistas na questão das Forças Armadas dentro da Venezuela e é incrível a força que ele tem, o poder que ele tem. O Padrino, dizem realmente que o Maduro é só um fantoche dele, porque o poder realmente estaria nas mãos do Padrino. Então até não seria tão complicado para o Padrino simplesmente tirar o Maduro e colocar outra pessoa lá. É claro que
muitos dos militares venezuelanos, a Venezuela hoje é um grande entreposto de cocaína, né, de drogas para os Estados Unidos e para a Europa. Cocaína é produzida só em 3 países do mundo, Bolívia, Peru e Colômbia, e hoje muito dessa produção, a boliviana vem mais para o Brasil, mas o resto passa pela Venezuela, e com muitos militares, o Cartel de los Soles, que está dentro disso, né? Então, para muitos militares, isso é realmente existe esse temor de que uma mudança de regime acaba fazendo com que eles, no final, tenham que pagar pelos crimes cometidos, incluindo o narcotráfico e as torturas, né? Até uma pergunta que a Maria Casella fez: como fazer com que os militares de Maduro mudem de lado? Somente a anistia será suficiente? A questão da anistia aí realmente é uma coisa que o governo interino de Juan Guaidó tem insistido muito, que é uma maneira de tentar fazer com que os militares realmente mudem de lado, ou como Yamamoto falou, abandonem o barco e passem a apoiar um processo democrático. Agora, a anistia é uma questão delicada, porque crimes contra a humanidade, tortura, não são prescritíveis. Então, mesmo que seja encontrado, e eles devem imaginar, saber um pouco disso, que mesmo que seja feito um acordo com a oposição, no futuro a justiça pode acontecer, né? Também a questão da anistia, os venezuelanos veem como um processo necessário para conseguir um acordo e acabar com o que está acontecendo, mas 70%, já vi numa pesquisa, 70% até é contra a anistia, porque realmente eles não querem. É uma questão parecida com a Colômbia, né? A anistia para as Farc, né? Os colombianos em massa são contra isso, né? E querem que eles realmente paguem pelo que eles fizeram. Mas a anistia talvez seja um processo, alguma coisa para colocar nessa negociação que pode acontecer agora. Por último, eu recebi várias perguntas pedindo para que eu dê uma ideia de quando que o regime do Maduro vai cair, tá? O Renato Barcelos perguntou quanto tempo Maduro leva para cair. Maria Martins, até quando Maduro conseguirá se manter no poder? Carmen perguntou, gostaria de sua análise se o povo venezuelano vai conseguir ficar livre da ditadura de Maduro em 30 dias. Ricardo Pereira perguntou, olá Duda, a ditadura de Maduro está realmente no fim? Maduro tem ou não apoio dos militares? E é muito difícil ter qualquer previsão, é óbvio. Eu já ouvi também que vai cair nas próximas 48 horas, o prazo já passou. Mas eu acho que de tudo que eu ouvi, das pessoas que eu entrevistei, acho que um que foi sensato é o Christian Lobauer, numa entrevista que deu aqui para a Cruzoé, e ele falou que Maduro provavelmente não termina o mandato, né? Infelizmente, o mandato na Venezuela é de 6 anos, mas eu acho que é uma coisa sensata para se dizer aí. Bom, eu já estou falando há 1 hora, já estou quase aqui sem voz, mas agradeço as perguntas que vocês fizeram, acabei até estudando aí alguns assuntos mais e aprendi bastante com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui aqui o único que ficou falando, vocês só me viram aqui falando, mas acho que vale dizer que isso aqui é um trabalho de uma equipe de 6 pessoas, tá? A gente teve aqui o pessoal da tecnologia, das redes sociais, do vídeo, da newsletter. Foi um trabalho brilhante aqui da equipe. E é isso. Eu sou Duda Teixeira, da revista Cruzoé. Obrigado pela participação. Até mais.